Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal, essa aula sobre negócios. Se você, por acaso, não conseguiu assistir a primeira aula, onde eu falo sobre planejamento inicial para negócios, ainda dá tempo, o vídeo ainda está disponível aqui. E hoje eu vou falar sobre público-alvo, sobre persona, sobre a importância de segmentar. Eu escolhi esse tema porque eu vejo que muitas empresas ainda pecam nisso, ainda pecam nesse assunto, por mais que não seja nada complexo de fazer. Então, eu estou aqui para te ajudar, para facilitar o seu ajuste, né, de público. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Caldas, eu sou mentora de negócios inteligentes e eu ajudo empresas a se tornarem sustentáveis. Quando eu digo sustentável, eu não estou falando nada só em relação ao meio ambiente, não, tá bom? Sustentável é quando uma empresa ela consegue existir e, ao mesmo tempo, trazer lucro para ela, quando ela consegue ter uma visão de responsabilidade social e ambiental, quando ela consegue ter uma harmonia de ambiente, tratar bem os funcionários e outras coisas mais. Eu acredito que o negócio sustentável ele engloba tudo isso. Então, vamos começar a aula de hoje? Para começar, eu quero que você saiba por onde nós vamos navegar, quais são as águas que nós vamos navegar hoje. Vamos falar sobre a importância de segmentar o público, como construir, eu vou te ensinar como construir seu público-alvo. Eu vou te falar também a diferença entre público-alvo e persona. E durante essa aula, a gente vai bater um papo, vou te dar exemplos para que você possa aplicar na sua empresa. Se você ainda não tem um negócio, não tem problema nenhum, porque eu tenho certeza que isso vai abrir a sua mente para quando você começar aí o seu negócio, você segmentar o público da forma correta. Lembrando que é super importante, depois de uma aula, colocar as ações em práticas. Eu sempre bato nessa tecla, porque conhecimento sem prática não é nada. Gente, antes também de começar, quero dar mais um recadinho, que é o grupo lá no Telegram. Os meus marujos, eles já estão lá no Telegram, e se você quiser, você pode ser um marujo também. O que é um marujo? É aquela pessoa que tem um negócio e que vai fazer esse negócio chegar ao sucesso. Lá no grupo do Telegram, a gente busca compartilhar ideias, busca compartilhar experiências. Eu estou sempre fazendo enquetes lá para saber o que vocês querem que eu compartilhe com vocês. E se você quiser, você tem esse convite aí para poder entrar lá no canal, né, do Telegram. O link está lá na bio do Instagram, eu vou deixar tudo aqui embaixo do vídeo, tá bom? Vamos começar falando sobre segmentação? Segmentação. O que é segmentação? Segmentação significa exclusão, significa divisão, fragmentação. Parece feio, né? Por que a gente tem que segmentar o nosso público? Segmentar o público quer dizer exatamente isso, que a gente vai precisar excluir, dividir, fragmentar. Por mais que pareça feio, e eu já ouvi até gente falando que isso é preconceito, é importante a gente ter uma visão de que segmentar não é nada disso, não é preconceito, é fundamental para qualquer negócio. Por quê, né? Por que eu devo segmentar? Existem muitas pessoas e muitos negócios que tentam agradar a todos, mas olha aí o que acontece quando você tenta agradar todo mundo. Vai ficar um monte de gente insatisfeito, um monte de cliente insatisfeito e você só vai prejudicar a imagem do seu negócio. Então, tem aquela frase, né? Nem Jesus agradou todo mundo. E eu concordo com isso, é exatamente essa visão que eu estou tentando passar aqui para vocês. Eu espero realmente que vocês entendam que segmentação de público não é preconceito nenhum. Segmentação é algo crucial para o seu negócio, porque se você quer atender com qualidade uma parcela da sociedade, você precisa entender que é necessário segmentar, é necessário dividir, é necessário escolher um grupo para poder se especializar em atender esse determinado público. Da mesma forma, já adianto aqui que você, assim como você não vai agradar todo mundo querendo atender a todo mundo, você não vai agradar todo mundo colocando na sua loja todos os produtos que você puder vender.
Isso também não é legal. Quando a gente segmenta de uma forma assertiva o nosso público, a gente entende quais são as preferências desse público, ou seja, o que ele quer comprar, o que ele deseja comprar. Então, eu sempre digo, né, nada de vender pão e sabão. Porque tem muita gente que acha que para vender, para ganhar dinheiro, precisa disponibilizar na sua loja, na sua empresa, todos os produtos do universo, falta pouco vender a mãe. E não é assim. Se você tem um público específico e ele está bem segmentadinho, você precisa escolher os produtos certos, os produtos que vão agradar ele, os produtos que de fato valem a pena você colocar o seu esforço de venda. Isso é muito importante no início do seu negócio, porque se você colocar um monte de produto que não tem nada a ver, e eu já vi, gente, vários negócios colocando diversos produtos que são totalmente diferentes, totalmente de segmentos diferentes, de ramos diferentes, no mesmo lugar, na mesma loja. E a intenção da pessoa era conseguir vender, conseguir captar dinheiro. E o que isso passa? Qual é a mensagem que transmite para o consumidor? Confusão. Afinal, isso é uma loja de roupa, é uma loja de celular, é uma loja de quê? Porque está vendendo de tudo. Então, é importante que você segmente o seu público para você escolher qual produto disponibilizar para ele de forma correta. Além do mais, é importante dizer também que a região, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, também influencia muito no tipo de produto que você vai disponibilizar. Por quê? Porque a região é uma parte da segmentação. Para pensar comigo em uma loja que tem várias filiais em todo o estado onde você mora. Com certeza, se você for numa loja próximo da sua casa, vai ter disponível para você determinados produtos que em uma região mais distante não vai ter. Eu vejo isso muito. E por quê? Porque foi segmentado as lojas, quando elas, por mais que elas sejam a mesma loja, as filiais, elas entendem que cada localidade tem um perfil diferente, então eu vou ter que disponibilizar os produtos de acordo com esses perfis. E não estou dizendo de uma mudança total de produto, não, mas, por exemplo, loja de roupa. Existem regiões que as pessoas compram mais roupas sociais, então nessa loja, nessa filial, eu vou disponibilizar uma gama maior de produtos de roupas sociais. Em outras regiões, as roupas são mais casuais ou então roupas para jovens. Então, eu vou me preocupar em disponibilizar mais opções desse estilo de roupa. Eu não estou dizendo que vai ter uma diferença brusca entre filiais, mas que existe esse estudo de mercado para que as preferências do público daquela região sejam supridas, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente define o nosso público-alvo? Primeiro, é importante entender o que é público-alvo, né? Público-alvo, ele representa os grupos ou clientes ou segmentos de mercados que uma empresa escolhe atender. Então, quem você escolhe atender? Quem você quer atender? E aí você vai começar a definir seu público-alvo através dessas 4 perguntinhas aqui. Quem são? Onde estão, por que compram e quando compram. Eu vou te dar um exemplo agora de uma loja de cosméticos, por exemplo. Quem são? São mulheres. Vamos supor que sejam produtos mais para jovens. Então, mulheres de 15 a 30 anos. Onde estão? Supondo que eu quero vender produtos mais baratos. Mais acessíveis. Então, onde estão? Estão onde as classes sociais que consomem esse produto estão, né? Classe social C e D. Então, aqui onde estão, vocês vão colocar a região que o seu público mora, a região que eles se encontram. Por que compram? Por que as pessoas compram? Nesse caso de cosméticos, elas podem comprar para poder satisfazer uma necessidade pessoal, elas podem comprar para presentear, elas podem comprar para poder aumentar
a estima, para se sentir bem, para se sentir bonita. Então, existem diversos fatores envolvidos nesse motivo de comprar. E aí, quando compram, aqui é relacionado à frequência. Então, em quanto tempo as pessoas vão lá e compram os cosméticos dela, ou as maquiagens? É mensalmente? É semanalmente? É diariamente? Então, qual é a frequência? É muito importante você entender qual é a frequência que seu público vem até você, para que você crie políticas mais tarde de fidelização. E aí, depois que você responde essas 4 perguntas, você vai se fazer mais algumas perguntinhas que eu coloquei aqui embaixo. Esse mercado, ele realmente é viável? Será que se eu for vender cosmético para esse público que eu defini aqui, será que isso vai funcionar ou não? Será que tem concorrentes já fazendo isso? Se eu entrar, vai ser viável para mim? E aí também aqui, ó, o público merece meu esforço para atendê-lo? Esse público, se eu me esforçar, se eu me dedicar, se eu fizer de tudo para atendê-lo com a melhor qualidade possível, será que ele vai me dar retorno? Ou seja, será que ele realmente merece meu esforço para poder atendê-lo, para poder suprir as necessidades dele? E uma coisa bem interessante aqui, ó, eu vou ter sucesso ao me comunicar com esse público? Imagina que eu nunca usei uma maquiagem na vida e queira vender maquiagem. Pode dar certo? Pode, mas eu vou ter um esforço muito maior para adequar minha linguagem para ele. Eu dou aula para adolescentes e eu gosto de adequar a minha comunicação para eles. Quando eu dou aula para adolescente, eu uso uma comunicação muito diferente de quando eu dou aula para adultos, quando eu dou palestras, quando eu dou treinamentos. Não que eu use uma linguagem super difícil quando eu falo com adultos, não, até porque isso não é meu perfil. Como vocês estão vendo aqui, eu sou uma pessoa que eu falo de uma forma simples. Esse é o meu objetivo, simplificar as coisas, desembolar as coisas e principalmente as teorias que as pessoas se tornam tão complexo, né? Para que isso? Não tem necessidade. Só que, por exemplo, existem termos que os adolescentes usam e que eu até aprendo muito com eles, que eu utilizo justamente com eles para chamar a atenção deles, para poder eles me entenderem. Então, é importante, quando você tem um público, entrar no universo desse público para acertar a sua comunicação. E eu tenho um curso sobre comunicação gratuito. Se você tiver interesse, você pode procurar lá na bio do Instagram. Esse curso ele fala de diversos aspectos da comunicação e tem uma aula que fala da comunicação na empresa, né? Como que nós devemos nos comunicar. Quando eu digo comunicação com o público, eu não estou falando só da linguagem verbal, não. Eu estou falando das cores que nós utilizamos no nosso negócio, eu estou falando dos canais, das redes sociais que eu preciso usar para atender esse público. Então, existem diversos aspectos ligados à comunicação. E aí, como é que a gente começa a entender esse público? Depois que você fez essas perguntas, esses questionamentos, anota tudo. É importante que você tenha sempre com você essas perguntas, esses questionamentos, para que você entenda mais a fundo o seu público. E aí, as outras 3 perguntas que você precisa fazer para entender melhor seu público quais são as necessidades e os desejos que ele tem? Para você entender melhor, existe uma diferença entre necessidade e desejo. Necessidade é aquilo que você precisa mesmo, sabe? É algo que você realmente precisa para fazer alguma atividade, é uma coisa básica para você existir, né? Por exemplo, todos nós temos necessidades de nos alimentarmos, de dormir, um sono de qualidade e outras coisas mais. E os desejos, eles já são as coisas que a gente quer. Então, necessidade é aquilo que eu preciso e desejo é aquilo que eu quero. O desejo, ele engloba vontades.
E essas vontades, muitas vezes, elas são manipuladas pelo marketing. Então, você nunca teve, você nunca teve interesse de maquiagem ou de comprar cosméticos, alguma coisa assim. Mas você viu o artista X falando que a maquiagem tal faz milagre, e aí todo mundo daqui a pouco começa a falar, e você está vendo essa propaganda em todos os lugares. Aquilo ali está fazendo você criar o desejo de consumir aquele determinado produto. E daqui a pouco, quando você vê, você está lá comprando o produto X. Outra coisa também, por exemplo, a comida, né, ela é considerada uma necessidade. Mas se você está com fome, se você está com real fome, arroz e feijão te alimenta. Mas se você passa em frente àquela lanchonete, aquele fast food, e tem lá aquela imagem maravilhosa daquele hambúrguer, e aí você sente o cheiro também do hambúrguer sendo feito lá dentro, ou de outras pessoas comendo ali ao seu redor, aquilo ali vai te deixar com desejo de consumir. Aquela imagem específica do hambúrguer, né, é uma imagem arrebatadora, é uma imagem que mexe com todo mundo. Então, são coisas que as empresas fazem, que nós precisamos fazer para poder gerar desejo no consumidor. Quando eu falo aqui de necessidade e desejo do público, é realmente fazer esse paralelo, fazer essa análise. Quais são as necessidades? No caso do cosmético, por exemplo, eu posso ter a necessidade de cobrir manchas na minha pele, de tratar a minha pele que tem acne. É uma necessidade que eu tenho na hora de escolher um produto. Eu só compro um produto, ou então, melhor ainda, um exemplo ainda melhor. Eu tenho uma necessidade de comprar um produto que ele seja específico para quem tem alergia. Então, aí é uma necessidade dessa área de cosméticos que eu estou exemplificando para você. E aí, quando eu vou comprar, eu vou levar em consideração essa minha necessidade, porque para mim não serve outro tipo de cosmético, porque senão vai me levar a ter uma alergia horrorosa e eu vou ter problemas, enfim. E os desejos? Os desejos, eles podem ser em torno de uma embalagem bonita, em torno de um produto que está fazendo sucesso. Eu quero ter um produto igual a fulano, eu quero ter um produto igual a ciclano, eu desejo ter aquele produto ali, aquele cosmético que todo mundo está usando, que tem uma embalagem bonita, que tem um acessório a mais, que tem diversos outros benefícios, que deixa a pele maravilhosa. Então, eu tenho diversos outros aspectos. Dando outro exemplo de uma coisa que não seja cosméticos, a gente tem o celular. Se você tem um celular para trabalho e esse celular ele é roubado de você, o que você vai precisar fazer com urgência? Vai gerar uma necessidade. Você vai ter uma necessidade de comprar um celular. E aí, quando a gente fala de necessidade de comprar o celular, é você comprar um celular que tenha as mínimas funcionalidades para que você trabalhe. Isso é suprir a sua necessidade. Agora, se antes desse fato ter acontecido, de você ter sido roubado, você já estava namorando o celular XYZ, que faz 1000 funções, que te teletransporta, que faz mágica, e esse celular é super caro, ele está além dessa questão de necessidade. Ele está muito envolvido com o seu desejo de consumir aquela marca, aquele outro celular que vai te proporcionar um monte de outras coisas que o marketing fez você pensar que você precisa, de fato, tá? Ou simplesmente muitas pessoas, né, elas têm determinadas marcas como queridinhos. Então, todo o celular da marca X, quando atualiza, a pessoa vai lá e compra. Isso é uma identidade muito forte que a pessoa tem com a marca. E isso tudo está em torno do desejo de consumir e de ser fiel àquela marca ali. Às vezes, o desejo ele também está em volta de um status, né? Se eu comprar a marca X, eu vou ter uma posição
favorável, né? Penso eu que eu vou ter uma posição favorável. Então, o desejo, ele é algo muito maior, né? Ele é algo muito mais abrangente e você precisa tentar identificar no seu público quais são as necessidades que ele tem, que é o básico para poder ele comprar, e quais são os desejos que ele tem em volta da compra desse produto. Outra coisa importante para você pensar é o que esse cliente ele valoriza. Será que ele valoriza preço? Muito cuidado com isso, porque o cliente que valoriza preço, ele chega para você querendo o melhor preço e ele vai ser aquele cliente chorão aí. E será que o seu cliente ele valoriza o conforto da loja, o atendimento personalizado? Então, a gente tem diversos exemplos de, por exemplo, um mercado, supermercado. Existem supermercados que eles atendem ao público mais que está ali só para comprar as necessidades básicas, é um público que precisa de alimentação básica. E existem alguns outros supermercados e mercados também que eles têm uns produtos para ofertar para os clientes que são não só necessidades básicas, são produtos primer, produtos de primeira linha, produtos que você não encontra em outros supermercados. Então, aquele público ali daquele supermercado premium, ele vai querer comprar o biscoito que custa R$20, ele vai querer comprar o chocolate que custa R$40, porque o cliente que está ali nesse lugar, nesse estabelecimento, ele valoriza isso. Já o outro cliente dos outros supermercados, dos demais supermercados, eles valorizam fazer o quê? A compra do mês, comprar em bastante quantidade, eles valorizam a questão do preço. Então, é muito importante você entender o que o seu cliente ele valoriza. Ele valoriza a qualidade, ele valoriza o atendimento, ele valoriza a questão do preço, a questão de facilidade para poder fazer o pagamento com parcelas, com carnê. O que o seu cliente, o que o seu público valoriza. E como costumam comprar também é muito importante. Agora aumentou muito a quantidade de pessoas que estão comprando pela internet. Já era uma quantidade grande, né? Nos últimos anos cresceu muito. Só que com tudo isso que nós estamos vivendo, até aquelas pessoas mais resistentes, elas pararam com medo de comprar pela internet, porque em algumas coisas, né, para algumas coisas, a internet se tornou a única opção. Então, essa pessoa, ela costuma comprar pela internet, ela costuma só comprar pela loja física, ela gosta mais de ir na loja física. A quantidade também que ela costuma comprar. Então, são variáveis que você precisa anotar e desvendar aí esses mistérios do seu cliente. E agora, eu vou falar para você qual é a diferença entre público-alvo e persona. Público-alvo ele é muito específico, assim como eu acabei de mencionar para vocês. Você é muito específico, perdão, muito abrangente, né? Você fala de uma coisa de uma forma bem rápida e o primeiro pensamento que você teve sobre o seu cliente, você coloca lá, são mulheres, são homens, são pessoas da classe C, são pessoas da classe D ou pessoas da classe A. Você não vai citar o que esse cliente faz, quais são os costumes que ele tem. Já a persona, ela é específica em fornecer informações e insights daquela parcela ali, da sociedade que você quer atender. Então, aqui tem um exemplo para vocês de público-alvo da loja de cosméticos que eu estava falando, né? São mulheres de 20 a 35 anos, de classe social C. Então, eu tenho essas informações aqui, mas essas informações são muito abrangentes. Por exemplo, que tipo de mulheres são essas? Quais são os hábitos que elas têm? De 20 a 35 anos, por quê? Por que será que é de 20 a 35 anos? É a classe social C? Por quê? Qual é o costume que essa classe social tem que essas mulheres aqui
que fazem essas mulheres aqui comprar esse tipo de produto. Essas questões que eu estou falando, elas não serão respondidas com a definição do público-alvo. A definição do público-alvo é uma coisa bem sutil. Então, é isso e isso. Pronto, acabou. Você vai colocar as informações ali e já dá para segmentar. Você já viu aqui, através desse exemplo, que já é segmentado. São mulheres. Então, eu cortei os homens da lista, de 20 a 35 anos. Então, eu cortei as outras mulheres. A classe social é C. Então, cortei o restante aí das classes sociais. Já é segmentado, mas eu não entro com informações de personalidade, com informações de costumes e hábitos. Eu não entro com essas questões, tá? Só para vocês entenderem uma coisa que é muito importante. Não é porque eu segmentei que eu vou, vamos supor, entrou um homem para comprar um determinado cosmético na loja. Eu vou falar, não, você não pode entrar aqui porque você não é meu público-alvo. Não é assim que funciona, né? Todo mundo pode vir comprar. Qualquer classe social que quiser entrar na minha loja pode comprar. Qualquer idade pode comprar. Essas pessoas, elas são clientes. Elas querem comprar. Elas podem comprar para elas. Elas podem comprar para dar de presente. Elas podem comprar para qualquer coisa, não me importa. Eu vou deixar a pessoa comprar, mesmo que ela não seja do meu público-alvo. Ué, Jéssica, mas então por que eu faço o raio do público-alvo? O público-alvo é para você direcionar a sua estratégia de vendas. Então, quando eu vou fazer uma propaganda, quando eu vou fazer um anúncio, quando eu vou me comunicar, eu vou pegar essa comunicação e direcionar ela para quem? Para mulheres de 20 a 35 anos, de classe social C. Se por acaso outros clientes, outras pessoas de outras classes sociais, de outras idades e sexo masculino vierem comprar comigo, isso quer dizer que eles são clientes e eles são super bem-vindos na minha loja, na minha empresa. Mas para estratégia de marketing, estratégia de comunicação, eu preciso segmentar. E essa segmentação, como eu falei, essa segmentação é abrangente. Para você melhorar ainda mais a sua estratégia de marketing, você precisa fazer a persona. Porque a persona, ela vai considerar esses dados aqui do público-alvo, só que vai mais além. Vou explicar aqui como é que funciona a persona. A persona, se você já tem o seu negócio pronto, se você já tem a sua loja, você vai pegar aquele cliente que é o melhor cliente e você vai se basear nesse cliente, sabe? Aquele cliente que você queria que fosse multiplicado, porque é um cliente educado, é um cliente que compra bastante, é um cliente maravilhoso. Você vai pegar esse cliente que você tem e você vai criar uma história com base nesse cliente, falando dos hábitos que esse cliente tem, dos costumes, da profissão, da idade. Você vai especificar a vida desse cliente através de uma historinha. Se você, por acaso, ainda não tem clientes, o que você pode fazer? Você vai criar outras estratégias para poder chegar em uma história parecida com essa. Eu já conto para você qual é a estratégia que você vai fazer. Mas isso aqui é quando você já tem o seu cliente, tá? Você já tem clientes na sua loja, clientes que vêm comprar com você. Pega o melhor, pega aquele que você mais admira, aquele que você gostaria de multiplicar e cria uma historinha para ele. Eu criei aqui uma historinha para essa loja de cosméticos que eu estou exemplificando. A Joana tem 23 anos, é estudante de jornalismo, gosta de sair com as amigas, de ver vídeos e tutoriais de maquiagem no YouTube, sempre tenta repetir as maquiagens das youtubers, porém, ela acredita que os preços são elevados. Aí você continua a história, você pode criar uma folha inteira contando a historinha dela, ou não, você reduz assim, metade de uma folha. O importante é que dentro dessa historinha você tenha a percepção que você teve desse cliente maravilhoso que você tem. E aí, para que eu faço isso? Para que raios eu faço isso?
Dentro dessa breve história que eu contei aqui para vocês, eu já tenho algumas informações que vão me ajudar nas minhas estratégias. Por exemplo, a Joana, ela tem 23 anos e ela é estudante de jornalismo. Então, eu já sei que é uma pessoa que está no universo da faculdade, é uma pessoa que tem esse objetivo, né, na vida, então ela provavelmente tem os gastos dela com a faculdade, ela tem as preocupações com a faculdade. Outra coisa que eu tenho aqui de informação desse cliente, é uma pessoa que gosta de sair com as amigas, ok, isso é interessante, é uma informação importante. De ver vídeos e tutoriais de maquiagem no YouTube. O que eu posso extrair daqui? Bom, como eu falei, pelo menos na época que eu estudava, eu estava sempre ferrada financeiramente. Então, daqui eu posso extrair a informação de que eu preciso construir um produto que não seja um produto caro. Outra coisa que eu coloco aqui, que eu vejo aqui com essas informações das amigas, é que eu posso, por exemplo, montar estratégias para poder trazer a Joana e as amigas dela para comprar juntas. Posso criar alguma estratégia, alguma promoção que todas venham juntas até a loja. Ela gosta de ver vídeos e tutoriais de maquiagem no YouTube. Então, na hora de fazer uma estratégia, uma propaganda, eu posso usar o YouTube como um canal de comunicação. Posso contratar uma youtuber para falar do cosmético, da maquiagem, seja lá do que for que eu estou vendendo. Sempre tenta repetir as maquiagens das youtubers, porém ela acredita que os preços são elevados. Então aqui confirma a questão aí do preço do produto. E como ela tenta repetir as maquiagens, então é interessante que as minhas maquiagens elas sejam inspiradas em maquiagens que são caras, que já são renomadas no mercado. Então, aqui nessa breve historinha, eu já consegui ter diversas informações sobre a Joana. A Joana, lembrando que a Joana é o meu cliente ideal, tá? Vamos supor que eu tinha na minha loja uma cliente ideal e essa cliente se chama Joaquina. Na hora de colocar aqui, de construir a persona, eu coloquei Joana, não vou botar Joaquina. E aí, eu comecei a criar e construir essa persona. Eu posso também misturar coisas e características, por exemplo, vamos supor que eu tenha dois clientes maravilhosos. Eu posso misturar as características desses clientes e transformar na minha persona, que a minha persona é o avatar do cliente perfeito. Aí, com base nisso, você monta as suas estratégias, você vai ter diversas informações relevantes para o seu negócio. Quando você pensar em uma estratégia, por exemplo, eu acho que esse mês, dos namorados que vai entrar, eu vou fazer uma promoção onde englobe tratamento de pele mais maquiagem. Vou fazer um kit e vou colocar para vender na internet, no Instagram. Aí eu pensei nessa estratégia. Eu vou fazer essa estratégia de cara? Não. Eu vou parar e refletir. Será que a Joana compraria isso? O que será que a Joana vai achar? Então, tá vendo como é que a persona funciona? A gente precisa ter a persona e sempre se perguntar se essa persona ela compraria ou não. O que isso vai te trazer de resultado? Toda vez que você direcionar o seu marketing, a sua estratégia para uma persona, você vai conseguir captar clientes melhores, clientes mais qualificados para comprar com você. Isso é muito importante. Porque sim, às vezes a gente faz uma estratégia e acaba trazendo para a gente pessoas erradas. Quer ver uma coisa que eu vou compartilhar com vocês de questão de marketing digital, né? Tem muitos perfis que fazem sorteio no Instagram. Sorteio. Quando alguém faz sorteio, vamos supor que eu mesmo faça um sorteio. Quero fazer lá um sorteio, eu vou sortear um caderno. Vou sortear um caderno, show, maravilha.
As pessoas amam sorteio. Tem gente que segue a hashtag de sorteio e sai entrando em todos os sorteios do mundo. Isso quer dizer que eu posso ter 1 milhão de comentários, 1 milhão de pessoas participando do meu sorteio, 1 milhão de pessoas me seguindo, mas isso não quer dizer que as pessoas que estão participando e me seguindo e, enfim, querendo ganhar a agenda ou o caderninho, seja o meu público. E aí, o que vai acontecer comigo? Eu vou atrair um monte de gente que não vai se comunicar comigo. Quando eu estiver falando lá de empreendedorismo, quando eu estiver falando de negócios, quando eu estiver falando de sustentabilidade, essas pessoas não vão engajar com o meu conteúdo, elas não estão nem ligando. Depois elas vão parar de me seguir quando elas virem que não ganharam o sorteio. Se alguém que não é meu público ganhar também, a mesma coisa, vai pegar a sua agendinha e depois vai sair de fininho. Por quê? Porque não é meu público, a pessoa não tem interesse naquilo que eu estou falando. Então, é muito melhor a gente ter um público pequeno, mas um público que está ali com a gente de verdade, que tem interesse no que a gente tem a falar. Isso para marketing digital, tá bom? E para empresas físicas, para nossas lojas, para os nossos negócios, a mesma coisa. Tem gente que vem atraído pelas promoções que são feitas erradas. E aí, como eu falei, um cliente, por exemplo, você botou lá que a sua loja está em liquidação, botou tudo em vermelho, o show da liquidação do ano. Vai vir aquele cliente que não é teu público, que ele está vindo só por conta do preço. Aí o cliente ele vai comprar o produto, vai reclamar, vai chorar mais um pouquinho de desconto na hora que ele estiver comprando. E, na verdade, foi porque ele veio por uma estratégia por uma estratégia de promoção, só que na verdade, ele não é o público-alvo, tá? Eu, por exemplo, eu já comprei várias coisas assim de empresas que eu gostava muito, eu já admirava, mas que eu não tinha coragem de comprar quando o preço estava normal. E quando entrava em promoção, eu ia lá e comprava. Isso quer dizer que eu comprava o resto do ano com essa empresa? Não, de jeito nenhum. Eu só comprei porque estava em promoção. Ou seja, eu entrei, eu fui cliente, mas eu não sou público-alvo. E como eu falei, não tem problema nenhum você vender para outras pessoas, porque isso é receita para você, ótimo, maravilha. Só que a gente precisa estruturar o nosso esforço de venda e as nossas estratégias para o público certo. Quanto mais assertivo for, mais a gente traz essas pessoas certas que vão se tornar clientes fiéis mais para frente. E aí, sobre a questão de quem não tem cliente, né? Eu nunca tive cliente, como é que eu vou criar a persona? Porque eu não sei o que seria um cliente perfeito para mim. E aí eu coloquei 4 dicas aqui para você. A primeira, stalkear. Stalkear quem, meu filho? Seus concorrentes. Vai stalkear seus concorrentes, o site do seu concorrente, a página no Facebook, tudo que ele tiver, você vai stalkear. Por quê? Porque é ali que você vai encontrar clientes elogiando e clientes reclamando. Então, se você foi lá na página e viu que o cliente estava elogiando alguma coisa, já é um ponto que você precisa anotar. Se você viu que o cliente estava reclamando de alguma coisa, você vai lá e anota também. Faça a análise dos concorrentes. Na última aula eu expliquei como faz isso, né? Você coloca os pontos fortes e os pontos fracos do seu concorrente. E aí, vamos supor que o fraco do seu concorrente seja... um ponto fraco dele seja a loja física, que é muito apertada, é muito isso, é muito aquilo. Você anota isso para poder você atrair pessoas que gostam de conforto, gostam de um espaço legal. Então, é importante você fazer a análise do concorrente para entender seu público, mesmo que você ainda não tenha cliente. Estude seu mercado muito, isso é uma coisa que a gente precisa fazer constantemente, porque o mercado ele é volátil, toda hora existem mudanças, então a gente precisa o tempo todo estar estudando o nosso mercado. Fazer pesquisas. Você pode, por exemplo, conversar com alguém que costuma comprar com o teu concorrente. E aí você vem cá, vem conversar comigo. O que você mais gosta lá? O que você fica feliz em comprar?
Quantas coisas você já comprou lá durante esse ano? O que você pretende comprar daqui a pouco? Você faz um formulário, faz uma pesquisa. Uma ótima para poder você ter informações também é a caixinha lá do Instagram, a caixinha de perguntas. Você sobe lá no seu Stories alguma pergunta e você vai ver as pessoas interagindo com você. Então, se você ainda não teve o cliente, você vai ter que procurar as informações do cliente perfeito assim, dessa forma. E dá super certo também. Vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas o que nessa nossa vida de empreendedorismo não dá trabalho, né? Então, você vai tirar... Nessa hora que a gente de stalkear, isso é fantástico. Porque a gente começa a ver não só os furos, mas as coisas que fazem os clientes comprarem com os nossos concorrentes, que a gente pode, não é copiar. Gente, eu odeio essa coisa de copiar. A gente precisa pegar o que o concorrente está fazendo de bom e tentar ver como é que a gente faz melhor, porque a gente é assim. A gente gosta de fazer o melhor e pronto, acabou. E aí, você pegar os furos do concorrente e falar, quer ver uma coisa que eu vejo muito, e aí não é nem com os meus concorrentes, mas são com as pessoas que eu geralmente já comprei algum produto ou serviço? Pós-venda. Quer ver uma coisa que eu fico louca? É eu comprar, por exemplo, um curso online. Eu sou a louca dos cursos online, tá? E aí eu já comprei diversos cursos online que na hora que a pessoa vendeu, ela fez magia. Ela, disse que ia transformar a minha areiazinha em tesouro, em ouro. Ela falou que ia fazer isso, falou que ia fazer aquilo. Foi incrível, a venda foi maravilhosa. Aí, no pós-venda, péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Então, são coisas que eu vejo, e isso não foi de uma pessoa, foram de várias pessoas que eu consumi curso online, que teve pós-venda zero, zero. Não posso nem dizer que o pós-venda foi ruim, porque não houve pós-venda. Simplesmente não houve. E, gente, a pessoa que trabalha na internet, ela precisa entender que aquele cliente que já comprou com ela, ele pode comprar de novo. Olha que maravilha, que perfeito. Porque quando a gente tem um cliente que compra de novo com a gente tem menos trabalho de captar esses clientes dentro do funil de vendas. Então, por que não fazer o raio do pós-venda? Bom, enfim, apenas um desabafo. Mas isso é um ponto, gente, que eu particularmente peguei para mim como o ranço dos negócios de hoje, e eu jamais deixaria essa falha no meu negócio, que é a questão do pós-venda, tá? É muito importante a gente ter essas ideias também. O que as pessoas estão fazendo de errado que eu odeio e que eu jamais vou fazer no meu negócio? É importante você saber disso para você tratar o seu cliente de uma forma bem melhor e assim conquistar cada vez mais clientes. Gente, e aí agora a gente vai entrar aqui nos nossos recados finais. Eu espero que você tenha de fato gostado dessa aula. Faça essa análise, coloque aí no caderninho essas anotações que elas vão ser importantes. Isso não é uma coisa que a gente faz só quando a gente abre a nossa empresa, não. Isso é uma coisa que a gente precisa atualizar de vez em quando. Existem diversos estudos aí sobre comportamento do consumidor, sobre mudanças no comportamento. Então, assim como os nossos clientes, os nossos consumidores, eles mudam o tempo inteiro, você também precisa mudar. Quer um exemplo clássico que eu sempre dou para os meus alunos? É o exemplo das Havaianas. Lá, quando eu era criança, eu lembro da Havaiana, né? Aquela Havaiana xoxinha, coitada. E naquela época existiam diversas empresas que eram de calçados também, que hoje não existem mais. E a Havaiana continua aí plena. Por quê? Porque o tempo foi passando e ela foi melhorando. Foi colocando colorido, depois foi botando piercing, adesivo, tatuagem, sei lá o que mais que ela fez. E aí ela foi, além da Havaiana, tem outros tipos de calçados que eles vendem agora, e bolsa, e mochila, isso e aquilo. Então, ela foi se
adequando às necessidades do mercado e foi cativando um cliente fiel. Então, aquela Havaiana que antes custava R$10, R$10, hoje em dia tem a Havaiana que custa R$100, que custa até mais do que isso. Tem a Havaiana personalizada de filme, né? Aqui em casa a gente eu já comprei uma vez para dar de presente pro meu marido do Harry Potter. Tem a Havaiana que uma vez eu também tirei no Amigo Oculto, que ele pediu a Havaiana que brilha no escuro. Então, gente, são coisas que a empresa foi vendo, foi identificando. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso inovar? E aí a empresa permanece no mercado por muito mais tempo. Tá bom? Eu espero que você possa tirar proveito dessa aula de hoje, depois com mais calma, anota tudo. E os recados finais sempre serão esses, porque eu vou martelar isso eternamente na cabeça de vocês. Sem prática, conhecimento não serve de nada. Não adianta nada assistir a aula e não colocar em prática, e não anotar, e não colocar as suas ideias em ação. Se ficou com dúvida, pode me mandar um direct lá no Instagram, pode colocar aqui embaixo no YouTube mesmo, pode enviar um e-mail. Eu preciso muito que vocês compartilhem aquilo que vocês estão achando das aulas. E se vocês têm sugestões de temas de aulas, também estou disposta a ajudar da forma que for possível. Então pode colocar sugestões também que eu vou amar. E a aula de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela paciência, muito obrigada por tudo e até a próxima aula semana que vem. Tchau, tchau!